qual é o melhor jeito de escolher qual caminho seguir. Seguir o que tem aí dentro de você. A sua verdade. Na sua vibração. Fazer a sua história. Foi isso que Três Corações fez. Seguimos o coração e criamos o café que entrou na história dos brasileiros. E no coração também. Para você seguir o aroma, seguir o sabor e todo dia se sentir pronto para seguir o coração. Três Corações, o café de quem ama café. Pessoal, boa tarde. E a gente agora tem um momento muito especial, como eu falei o dia inteiro. Se tem algo que a gente precisa discutir hoje em dia, na gastronomia, é a hospitalidade. Não só discutir, implementar. Implementar porque, como eu falei, a gastronomia depende exclusivamente do conjunto de todas as iniciativas que tem dentro do restaurante. Então, já falamos aqui, já mostramos aqui a cozinha, a sala, o entorno, os serviços, enfim, tudo faz parte, o ambiente, tudo faz parte de um contexto que o Brasil ainda não é ponta no Brasil. A gente está indo nesse caminho, mas não é ponta ainda. Eu acho que a gente tem muito a trabalhar ainda para desenvolver sala, para desenvolver a nossa hospitalidade. Porém, nós temos exemplos inacreditáveis aqui, incríveis no Brasil, e grandes personalidades que falam sobre o assunto. E nós vamos trazer para esse palco agora essas pessoas. Então, primeiro, eu vou apresentar aqui rapidamente todo mundo, tá? E queria que na sequência a gente vai ter uma conversa, é uma conversa de 1 hora, tá? E vamos trocar conversas. Quem vai coordenar isso? Eu vou dar essa função para o Márcio Zago. Pode ser, Márcio? Pode. Então tá bom. Porque assim fica, que é tudo fera, entendeu? Então o Márcio também é fera. Mas ele tem um lado positivo de ser professor, professoral. Todas são professoras aí também. Mas de qualquer forma, essa coisa professoral. Bom, velho. Caterina Cordaz é pesquisadora gastronômica e sócia-diretora do Tuju, restaurante com 2 estrelas Michelin e reconhecimento por sustentabilidade, lidera a hospitalidade da casa, premiada como melhor hospitalidade da América Latina, né, pelo 50 Best, e coordena o Tuju Pesquisa, promovendo inovação e democratização do conhecimento alimentar. É professora do Le Cordon Bleu, consultora de hospitalidade e criadora do blog Instagram Diga-me o que comes. Caterina, vem cá. O palco é seu, acomode-se. Na sequência, Fabiana Horta, formada em comunicação e profissionalizada como cozinheira, atua em consultoria estratégica e hospitalidade, além de ser professora e gerente de marketing do grupo Barbacoa. Vem, Fabi. Márcia Cavalieri, pedagoga e nutricionista, com mais de 20 anos de experiência, foi sócia fundadora do Tuju e professora de História da Gastronomia. Hoje é sócia da Chefify e consultora de hospitalidade. Vem, querida Márcia. Agora sim, dona Dani Camilo é consultora de hospitalidade e alimentos e bebidas, apresentadora e jurada de programas gastronômicos, além de ser voluntária da nossa querida ONG Gastromotiva. Atuou como diretora. Vem cá.
Vem cá do meu lado. Atuou como diretor e gerente em hotéis e restaurantes premiados, incluindo a Accor, estabelecimentos Bibi e Michelin. Coordena a rede de apoio à empregabilidade e trânsito da UFRJ, contribuindo para a inclusão social no setor gastronômico. Já chamei, já falei, vou chamar novamente, mas agora vou trazer o Márcio Zago daqui, professor, acadêmico, um grande homem da gastronomia e que hoje no Senac Goiás, está introduzindo e falando sobre gastronomia com a própria hospitalidade também. É uma tese que o Goiás está defendendo, que o Senac Goiás está defendendo, que, aliás, é uma das escolas de gastronomia hoje mais potentes do país, com uma estrutura não só de equipamento, mas de pessoas que realmente vai mudar um pouco essa cena gastronômica como um todo. E eles estão aqui. Márcio Zago, venha cá. E, por fim, ele acabou de sair do palco, mas vai voltar para cá, né? Porque essa experiência precisa também ser sentida, e para nós, como de fato eles estão numa campanha de Goiânia, capital da boa mesa, né, em todos os sentidos, e a hospitalidade é o forte desse grupo e dessa dupla. Com vocês, Ian Baioc. Tá lá, né? Ana Mosqueira. Bom, pessoal, assim, a estrutura é a seguinte, nós temos 1 hora. Eu acho que cada um... É pouco tempo para tudo que vocês têm para falar. Mas cada uma de vocês tem uma experiência, cada um de vocês tem uma experiência muito profunda. Eu acho que as grandes coisas, os grandes lances da vida de vocês, no que a hospitalidade realmente transformou a vida de vocês, ou transforma hoje, deveria ser o ponto alto dessa conversa. Márcio, você que introduz, você que navega, e eu vou controlar o tempo só no final, tá bom? Valeu. Maravilha, então, que prazer e honra estar aqui com vocês, conduzindo agora sim, já sabendo agora dessa mediação, maravilha, vamos lá, vamos fazer. Afinal de contas, quando a gente pensa em hospitalidade, a gente pensa justamente no ato de servir, de conviver, de estar juntos, não é? Então, sejamos hospitaleiros aqui, então, e vamos fazer acontecer esse debate maravilhoso aqui. Bom, para a gente poder começar aqui, então, eu havia preparado um pouco da minha fala, eu acho que com base nisso eu vou fazendo as perguntas, a gente pode começar com as damas aqui primeiro, até chegar no Ian, para a gente poder discutir um pouco mais sobre esse tema que é tão importante, afinal de contas, quando a gente pensa na própria construção do povo brasileiro, né, historicamente falando, a gente já fala da hospitalidade. Né? Numa das cartas de Pero Vaz de Caminha, a gente encontra ali, por exemplo, a hospitalidade dos povos indígenas, né, para poder presentear ou receber aqueles povos ou aquelas divindades, aquilo que eles achavam que era aqui no nosso país. Então, eu acho que a gente pode começar talvez por esse viés, eu acho que o viés histórico do Brasil, e depois talvez a gente passar pelo viés do povo brasileiro, da construção desse povo e chegar até os dias atuais. Então, para a gente começar a falar um pouquinho sobre a hospitalidade, eu quero então perguntar para vocês, em todo lugar onde a gente vai, mundo afora, as pessoas falam que o povo brasileiro é um povo hospitaleiro. De onde que vem essa fama? Historicamente falando, onde isso começa? Eu acredito que a gente está num momento... Bom, queria agradecer aí para você, Jorge, Mariela, pelo convite. Eu acho que a gente está num momento onde a hospitalidade cada vez está sendo mais importante, né? A gente vem de um momento de desenvolvimento gastronômico nas últimas décadas e as pessoas vão entregando a comida a quem, né? Para fazer essa ponte entre o cliente e o chefe. E essas figuras sempre foram muito fortes e existentes no Brasil e, de repente, foram apagadas. Eu lembro, na minha infância, de ir, meu pai ia aos lugares onde o maître estava.
ele ia pelo maître. Não importava qual era a comida daquele restaurante, mas era o maître com o seu caderninho dourado que ali convidava as pessoas. Infelizmente, a gente tem uma relação muito forte entre hospitalidade e o colonialismo, né? O serviço, durante muitos anos, ele era serviçal. Eu, como afrodescendente, para a gente é muito forte isso, né? Esse lugar de subserviência, esse lugar onde quem serve, o escravo que chegava à casa grande para servir era um plus para ele, né? Mas ao mesmo tempo ele não tinha um minuto de paz, ele estava sempre alerta. E acho que nesse novo modelo de hospitalidade que a gente trabalha, a gente quer trazer através de capacitação das pessoas, porque afinal é a primeira porta de entrada, né, para o primeiro emprego da maioria dos brasileiros, e sobretudo quando a gente fala de uma base social empobrecida, pouco educada. Um menino que entra num restaurante para ser um cumim, é o primeiro lugar que ele entra e seguramente ele vai estar muito mais bem pago que qualquer outra profissão. Então, quando a gente fala de hospitalidade, a gente precisa capacitar as pessoas para que elas sejam os consultores de quem estão ali sentados e não ocupem mais esse lugar de subserviência que o colonialismo trouxe, né? Receber bem nós sabemos. Eu sempre digo que quem teve avó teve aula de hospitalidade, né? Não deixa ninguém passar fome. O carteiro bate na porta, ganha água, que é como a gente tem que abrir uma mesa num restaurante sempre oferecendo água, né? A avó da gente ensina isso desde pequeno. E eu acho que a gente está num momento de transformação, sim. Acho que a hospitalidade é um grande instrumento de transformação social. Acho que a hora que a gente começar também a pôr um pouco de luz em quem está na sala, as coisas vão mudar, porque as pessoas vão ter vontade de estar nesse lugar. E hoje em dia a gente tem muito pouca representatividade dentro do mercado gastronômico, né? Então, eu acho que é isso. Maravilha, eu acho que a hospitalidade é como forma de criar vínculo, mas um vínculo que não seja forçado, né? Que não Algo seja que seja serviçal. Exato. Que seja uma condução daquela visita, Perfeito. daquele seu cliente, que leve você para novas experiências, que essas pessoas sejam capazes de realmente cuidar e não servir somente, né? Porque eu acho que o serviço é muito atrelado ao cuidado, e o cuidado, para você cuidar, você precisa estar preparado para cuidar de alguém. Excelente. Só fazendo uma observação, essa questão histórica, né, é um pouco de um lugar de não escolha, porque a hospitalidade muitas vezes é a alternativa ao embate. E quando a gente se vê cerceado, a gente pode ou combater ou acolher. E esse acolhimento que a gente escolheu ter aqui no Brasil, não necessariamente escolheu, né, mas que a gente precisou ter aqui no Brasil, por essa mistura de culturas que não necessariamente eram compatíveis, acabou criando esse ecossistema que vem de um lugar muito ruim. E a gente pode identificar as fraquezas que a gente precisa combater, culturais, para a gente estar num lugar mais empoderado, mas a gente também precisa reconhecer as forças que isso traz para a gente como cultura também, que é um lugar interessante para se estar hoje em dia, tendo consciência de tudo. Muito bem, Márcia. Eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado justamente por isso, porque o servir no Brasil, principalmente para o público brasileiro, ainda está nesse lugar do serviçal, né? Então, ainda se vê falando, o cliente tem razão, ainda se repete muita coisa, e que só através da capacitação, do profissionalismo, e que se há a primeira entrada no mercado de trabalho, que esse jovem seja bem acolhido, seja preparado para que ele vislumbre ali não uma continuidade de um caminho de maus tratos que muitas vezes ele sofre, mas sim uma possibilidade de carreira. Então, o desafio para quem trabalha com hospitalidade, para mim, é não só enxergar a hospitalidade para o cliente, mas trabalhar a hospitalidade interna, né? Tão bem descrita pelo Danny Meyer, apesar de não ser um brasileiro, mas que a gente acabou nos espelhando da importância de cuidar do nosso time. Isso, para mim, é hospitalidade. Excelente. Caterina?
Eu concordo muito com o que a Marcinha falou agora, assim, eu acho que a hospitalidade começa de dentro para fora. Se você não cuida bem da sua equipe, se a equipe não está confortável e feliz e se sentindo cuidada dentro do restaurante, não tem como ela cuidar bem do seu cliente, né? Isso é um espelho, assim, não tem muito como fugir disso. E eu acho que a hospitalidade, para mim, ficou muito clara quando eu me tornei mãe, né? Acho que quando você tem um bebezinho, né, na nossa espécie, né, de humanos, a gente vê que um bebê, se você não cuida do bebê, ele vai morrer, né? Diferente de muitos outros animais. Então, acho que eu percebi isso, que o ser humano é o ser que menos autônomo que existe, né? Então, a gente precisa cuidar desde pequenininho e acho que isso se reflete pela vida inteira. Então, a gente já cresce com essa necessidade do cuidado, do olhar, né, que alguém nos veja, né? Isso acho que é muito importante. Acho que a hospitalidade é isso, é continuar um pouco esse trabalho de maternar um pouco o outro, de você conseguir ter um olhar atento para o outro, estar ali disponível para o outro, mas lógico, respeitando também seus limites, né? Eu acho que isso tem muito a ver com essa via de mão dupla também, né? Acho que você também ser um cliente que consegue olhar para o outro, né? Não esperar uma coisa, como elas falaram muito bem, já tão serviçal que infelizmente a gente ainda tem no Brasil, né? Acho que você conseguir enxergar quem está ali te enxergando é o maior desafio que a gente tem. Perfeito. Agora, Ian, o Ian que estava agora há pouco aqui conosco, né, falando da história dele, incrível, inclusive, e como conterrâneos, né, para nós é sempre um orgulho ouvir o Ian falar. Dentro da gastronomia, o que faz um visitante ali, o que você sente como chefe de cozinha, como quem prepara, o que faz um visitante se sentir acolhido ali dentro dos seus restaurantes, por exemplo? Qual o link que a gente faz com toda essa fala que a gente tem construído aqui de servir, né? Mas servir de que forma e como fazer isso? Para mim é sempre um desafio falar sobre a hospitalidade, principalmente quando você tem mestras e mestres aqui do meu lado falando de algo que elas falam a vida inteira, né? Então imagina que todo o meu conhecimento a respeito do que é hospitalidade é extremamente intuitivo e muitas das vezes baseadas em leituras rápidas, não muito intensas, de grandes pessoas que falam sobre isso de uma maneira muito brilhante. Mas um pouco dessa, não sei se é o meu. Mas me desculpa, eu acabei de trocar de telefone, então ainda estou apanhando com ele. No fim das contas, a hospitalidade, e eu acho que essa intuição, talvez eu possa traduzir um pouco no nosso estilo de hospitalidade, porque ela é intuitiva a ponto dela replicar um pouco de como você gostaria de ser tratado e de como você foi tratado, e você acaba refletindo. De dar aquilo que você pode receber ou daquilo que você gostaria de receber, no fim das contas, né? E a gente tenta conduzir isso de uma maneira que realmente não fique engessado, que não pareça que é algo serviçal, como a Dani falou, né? Porque isso para mim é uma das grandes barreiras, e é uma das grandes barreiras do nosso setor como um todo, da gente começar cada vez mais a ter orgulho daquele serviço de sala, daquele serviço de servir, e se empoderar daquilo de tal maneira que a gente consiga bater no peito, transformar aquilo como uma carreira e entender que, para muitas pessoas, eu inclusive, servir é muito melhor do que ser servido. Eu não gosto de ser servido, eu gosto de servir, né? Então, eu acho que essa intuição é falar alto pra caramba. Muito bom. Márcia, vamos começar com você agora, ainda nesse viés que a gente está seguindo, né? Falando um pouco, resgatando um pouco da nossa história até chegar aos dias atuais. Quais elementos da nossa história que ajudaram a moldar ou que fizeram com que o brasileiro, ou que o nosso povo, fosse conhecido lá fora como um povo hospitaleiro? E quais são os pontos de atenção que a gente precisa ter nesse aspecto? Olha, eu acho que assim, brasileiro, ele tem essa coisa de ser mais aberto, né? Então, tem essas... Obrigada, Fabi.
Ele é esse povo aberto, sorridente, festeiro, né? O brasileiro é festeiro, né? Você olha, você tem festas boas, Brasil afora, né? Então, assim, a gente gosta de festa, não é verdade? E gosta de conversar, e gosta de tocar, e gosta de abraçar. Então, vem um pouco desse DNA nosso, né? Ser muito aberto, ser mais próximo, mais carinhoso. Eu tenho um irmão que mora há muitos anos na Europa e os filhos são criados lá. E todo ano que eu vou, ele fala, né, Má, só para te lembrar que eles não gostam muito dessa coisa de ficar abraçando e beijando. Imagina, fala por um ouvido, entra pelo outro. Até eu sair, eles já estão gostando. Mas a gente tem um pouco isso. E isso também reflete o lado invasivo que isso pode acarretar. Quer dizer, essa espontaneidade, quando você traz para dentro do restaurante, ela pode virar uma armadilha, né? Porque é uma profissão, você tem que ter um distanciamento, você tem que ser acolhedor, mas você não pode ser invasivo. Então, misturar esse DNA festeiro nosso, conversador, que gosta de toque, com profissionalismo, eu acho que é o momento que a gente vai cada vez mais olhar com cuidado. Excelente. E, Fabiana, quando a gente pensa nos mais diversos setores, né, de A e B, a gente vê que para cada espaço existe um comportamento ali, né? Como a Márcia bem disse, eu preciso saber me colocar em cada um desses espaços, né? E quando a gente fala do setor de alimentos e bebidas, isso não é diferente, né? E como que você vê, por exemplo, dentro dessa construção? Hoje pela manhã eu tive a oportunidade de ministrar uma aula lá no Mesa ao Vivo e falar um pouco sobre o povo goiano. Um povo resiliente, assim como o bioma cerrado, né, que passa ali pelo outono, exatamente, passa pelo outono e inverno numa seca, árvores retorcidas, solo pobre, raso, árvores que precisam ali resistir por muitos meses, mas que aqui no finalzinho da primavera, já no início do verão, as primeiras chuvas já conseguem trazer esse resgate. E eu falava sobre o ciclo do ouro. Goiás ele nasce ali no final do século XVIII, né, ali no meio do século XVIII, e vem com o ciclo do ouro, com a entrada dos bandeirantes, de uma história sofrida, de uma história triste, inclusive, e que o povo que aqui fica, depois do ciclo do ouro, é um povo de esperança, de fé, de expectativa. Afinal de contas, o objetivo que foi traçado aqui do ouro já havia acabado e resta aqui, então, um povo que precisa se reinventar. Então, quando a gente fala do povo brasileiro, a gente está falando de um povo, e aí, claro, eu puxando um pouco de sardinha para o povo goiano também, né, mas do Brasil como um todo, de um povo que sofreu e que precisou, né, a duras quedas, aprender a ser assim. E como que isso, né, na sua opinião, reflete, por exemplo, no setor de A e B? Nossa, mas reflete muito, porque eu sou da comunicação. Eu sou formada em publicidade e comunicação estratégica, então eu vejo o público por um viés também de mercado. E toda vez que a gente vai começar um treinamento, a gente vai desenhar um novo serviço em um estabelecimento, a gente sempre tem que partir de quem é aquele público, qual é a expectativa daquele público, e realmente ir a fundo nele. O que ele procura no restaurante, o que o restaurante quer oferecer, o bar, o restaurante, o negócio de gastronomia quer oferecer como experiência, e qual que vai ser exatamente o momento de consumo, ou os momentos de consumo daquele público. Porque não adianta, a gente é brasileiro, a gente tem isso no nosso DNA, mas como que a gente modula esse nosso aspecto acolhedor, esse nosso aspecto caloroso para diferentes situações? Então, eu tenho certeza que a Caterina passa por isso no Tuju, que às vezes é um pouquinho mais distante, porque você recebe gente de todo mundo, que é muito diferente de uma hospitalidade incrível, de uma roda de samba, que o garçom vai bater nas suas costas e vai estar super apropriado. Então, é isso, é entender por que o cliente foi ali, qual que é o momento dele, o que ele espera daquele atendimento, até onde a gente consegue ir nesse sentido. E quando a gente faz um trabalho bem feito, isso é natural, isso não é forçado. Então, quem está ali, a equipe que compreendeu o conceito daquele negócio e, de fato, entendeu aquele cliente e o que ele busca, realmente consegue trazer
agregar isso para a experiência de uma forma mais natural e ser um personagem daquele grande teatro ali que acontece. Muito bom. E Dani, fala um pouquinho mais para a gente, enquanto consumidores, qual é o lugar de fala que a gente precisa ter nesse contexto da hospitalidade, né? Quando a gente fala de ambientes diferentes, quais os cuidados nós precisamos ter, uma vez que nós falamos de elementos históricos que, se mal falados ou mal colocados, podem trazer ali uma indisposição, inclusive, muito grande para a comunidade como um todo, né? Então, como que nós podemos, quais os cuidados nós devemos ter nesse sentido? A Fabiana falou bem, né? E essa coisa, quando eu sempre, cada vez que vou implementar algum serviço para algum cliente que, né, tem esse briefing todo conceitualizado, é importante entender que a fome ela não vem só da comida, né? Você tem fome do quê? E ela está na mesa no atendimento, muito forte, né? Às vezes, esse cliente que quer ser acolhido, esse cliente que não quer intimidade, esse cliente que está procurando um lugar mais tranquilo. E quando você fala sobre cuidados, eu acho que é muito o que a Márcia falou, né? O cuidado é ensinar pessoas que nem sempre foram servidas, né? Então, você tem que inverter. Então, quando a gente fala, coloque-se no lugar do outro, seja empático, isso parece muito simples quando se trata de hospitalidade, mas, às vezes, essas pessoas não tiveram essa experiência, elas não foram cuidadas. Então, a Catarina falou, para mim, hoje, o mais importante é que você cuide da sua equipe, né? Todo mundo trouxe muito essa fala, a Ian faz isso muito bem nos seus negócios, para que, quando o seu cliente interno ele entende o que você quer e ele está num lugar onde ele se sente acolhido e ele se sente partícipe de todo o processo, a capacitação ela vem naturalmente, né? Você vai entregando e eles vão acessando, vão recebendo, vão inclusive melhorando, trazendo feedback, complementando, adaptando para aquele cliente, que ninguém melhor que a sala sabe o que o cliente quer. Ninguém melhor que a sala sabe ler a fome desse cliente. Mas essa sala precisa estar sendo cuidada, essa sala precisa, em muitos ambientes, sequer ela é bem alimentada. Né? Então, esse trabalho que a gente tem muito grande aí para fazer, para entregar a hospitalidade, como a Catarina falou, é cuidar de quem está servindo, para que essa pessoa sinta-se parte daquilo, né? Isso é muito importante, né? Porque e aí eu já trago agora a Catarina e o Ian, que são proprietários, são gestores, estão nesses restaurantes. Quais são os desafios que vocês veem nesse sentido? De gerir pessoas ali que talvez não tiveram uma oportunidade de, às vezes, comer o que estão servindo. Então, como trabalhar a hospitalidade, como gerir esse grupo de pessoas para que eu consiga, né, para o meu público, para o meu consumidor, ser hospitaleiro, né? Criar vínculo com o consumidor, criar vínculo com quem está ali à mesa que eu estou servindo e oferecendo. Quais são os desafios que vocês veem nesse setor? E aí, como gestores, enquanto formadores de equipe, quais são os desafios e como que vocês, nos cases de sucesso de vocês, conseguiram circundar isso e fazer com que, de fato, fosse uma condução muito natural e positiva? Bom, eu acho que, em primeiro lugar, você não pode cobrar bagagem da sua equipe se você não proporciona essa bagagem, né? Acho que é muito difícil uma pessoa, um cumim, que entra no restaurante agora. No Tuju, a gente tem algumas pessoas que trabalham de cumim, que é o primeiro trabalho na área, e você vai ficar cobrando, não, mas você tem que, isso aqui é um menu degustação, isso daqui não sei o quê, porque a sazonalidade, falando um monte de coisas, que eles ficam assim, tá, mas eu não sei, nunca comi um menu degustação na vida, não sei. O que é sazonalidade? Talvez muitos clientes nem saibam. Exatamente. Então, se você não entrega essas ferramentas para a sua equipe de uma maneira verdadeira, não tem como eles trabalharem isso e conseguirem passar para o cliente, né? A gente acha que um restaurante tem uma função muito importante de educar, né? E isso a gente sempre, obviamente, fala muito do cliente, a gente tem que educar o cliente, mas a gente também tem que educar a nossa equipe, na verdade, proporcionar educação e proporcionar conhecimento para a equipe, né? Então, no Tuju, o que a gente fez foi implementar diversas frentes para realmente capacitar a equipe. Então, a gente tem inúmeros cursos, palestras, toda semana acontece alguma coisa de alguma palestra, toda a equipe prova o menu,
toda a equipe prova os vinhos, prova a harmonização não alcoólica, todos os coquetéis. A gente tem intercâmbio entre as áreas, então a equipe da sala fica na cozinha, a equipe da cozinha fica na sala, porque você também consegue criar... Vivenciam tudo. Exatamente, você cria empatia também um pouco pelo outro, sabe? Porque você, vamos, a cozinha fica pressionando, aquela coisa, né? Vai logo, o prato vai esfriar, não sei o quê. O Ivan tem essa coisa de o deus da gastronomia é a temperatura. Eu falo, não é só a temperatura. Calma, também a gente conseguir respeitar um pouco o outro, conseguir dar o tempo do outro, porque se depender às vezes da cozinha, o sommelier está servindo vinho, a gente já está pondo o prato. E se você tem que pensar num restaurante de menu degustação, a gente tem 10 pratos. Se o cara faz harmonizado, são mais 10 vinhos, fora a recolha. Ou seja, já são aí 30 vezes que eu paro na mesa. Então, se toda vez eu for ficar no momento de 2 horas, que a pessoa ficar lá 30 vezes falando com aquele cliente, vai ficar uma coisa completamente enfadonha. Então, assim, a gente precisa ter um pouco também esse jogo de cintura de conseguir entender, ler nas entrelinhas, e acho que se pôr um pouco no papel do outro, né? Então, a gente tem esses intercâmbios de setores, a galera também fica no bar, fica um tempo como sommelier, e proporcionar, então, levar eles em restaurantes, trazer gente de fora, criar momentos que a gente consiga, de fato, ter uma troca muito verdadeira e cultivar, principalmente, as pessoas que acho que têm interesse, né? A gente fala muito sobre isso, assim. O Tuju é um restaurante que requer muito que a pessoa se aprofunde. Para você estar lá, a gente chega na mesa e fala 3 ingredientes. Mas se o cliente perguntar, mas o que é pripioca? Você vai ter que saber explicar. E se você não se aprofundar, provavelmente, mesmo que seja brasileiro, você não vai saber. Então, você precisa saber todos os detalhinhos da entrelinhas. E é muita coisa, principalmente num restaurante que muda de menu a cada 3 meses. Então, se você não está com vontade, com gana de se aprofundar, de conhecimento, de estudar realmente, é difícil você conseguir fazer um bom serviço. Então, acho que a gente fica puxando muitas pessoas para esse lado mesmo da educação. A gente criou até o Tuju Pesquisa, que é uma parte de conhecimento dentro do restaurante, né, que é justamente para democratizar o conhecimento gastronômico. E todos os funcionários do Tuju podem ir de graça em todas as aulas, justamente para conseguir ter esse conhecimento por trás, entender e até se especializar em outras coisas, né? Eu já tive gente que entrou como comigo, que hoje em dia fez um curso de barista que o restaurante proporcionou, porque se apaixonou por café. Então, acho que esse é o principal, você conseguir ter esse olhar individual para cada um e conseguir proporcionar um pouco o que cada um precisa naquele momento. Excelente, Ian. Não sei se eu tenho capacidade técnica para complementar algo que a Caterina falou, mas eu adicionaria uma coisa que é muito particular para mim, mas que gera bastante resultado, que é o momento em que eu passei a entender sobre o tempo, né? A pessoa ela pode receber informação, ela pode trazer muita coisa da vivência, ela pode ter tido isso em algum momento da vida dela, mas para ela dar um salto, às vezes ela precisa de tempo, e tempo é diferente de pessoa para pessoa. Em alguns casos é muito diferente, é tão diferente a ponto de gritar e de você imaginar que ela não tem capacidade para estar ali naquele momento, mas ela tem. E foi um dos grandes aprendizados da minha vida, de eu, em algum momento, desacreditar completamente de algumas pessoas, achar que elas não tinham capacidade. A curva de aprendizado foi muito mais longa do que da maioria das pessoas, mas ela foi muito mais duradoura. E essas pessoas, às vezes, elas se mostram aquelas que, depois que aprendem a fazer, elas vão fazer melhor do que todo mundo. E tem dia que eu olho para uma delas assim e falo assim, caramba, como que você fez isso? Eu não dou conta de fazer assim mais, não. E se apegam um pouco à repetição, se apegam a algumas coisas que nem todo mundo se apega, e se reverbera positivamente na vida delas. Então, o tempo tem sido um bom ingrediente aí na minha vida. Bom, e sim, pois não. Não, só para complementar, eu acho que é um grande desafio hoje de qualquer gestor, isso que a Caterina falou, de gerar esse interesse, né? Como que você vai tornar o seu negócio cada vez mais interessante, não só para a pessoa estar lá, porque é um trabalho duro, é um trabalho árduo, nem sempre é bem pago, mas também para ela estar lá motivada para querer aprender mais. Então, a gente também precisa do nosso para casa, como ela bem pontuou.
A gente precisa trazer esse repertório. Eles não vão saber só porque chegaram lá entusiasmados e porque o restaurante é super famoso e querem estar lá junto. Eles precisam se aprofundar, mas a gente que tem que... Nós, os gestores, as lideranças, a gente precisa trazer todo esse repertório para eles conseguirem se empoderar deles também. E é só trabalho, né, gente? Vamos combinar. A gente está falando de que a pessoa precisa aprender fora do horário de serviço e ainda tem o horário de serviço. Então, como que a gente torna isso mais interessante? Eu acho que é um bom questionamento agora que a gente está nessa grande crise de mão de obra, que vai trazer a gente também para esse momento de retenção da nossa equipe, né? Deixá-los motivados, bem pagos e interessados em aprender e se aprofundar. Eu acho que a palavra-chave é ensinar, educação, né? Através da educação a gente consegue. E isso daqui é um ato educacional, de transmissão de conhecimento, de realmente mostrar às pessoas as ideias aqui de diferentes pessoas aqui no palco, para poder, de alguma forma, contribuir com isso, né? E aí, já puxando uma sardinha, como, mais uma vez, como coordenador de gastronomia lá do Senac Goiás, é uma honra. Eu que vim da licenciatura, fiz biologia primeiro, depois entrei no campo da gastronomia, fiz um mestrado, inclusive estava falando agora há pouco com a Marisa, que anteriormente falou um pouco do projeto, né? A minha dissertação de mestrado foi com a alimentação escolar, com o Programa Nacional de Alimentação Escolar no Brasil. Então, é sempre uma honra a gente falar de educação. E aí eu já quero, então, abrir uma nova rodada aqui com vocês, para a gente falar um pouquinho sobre educação. Como que, na opinião de cada um de vocês, a gente começando aqui com a Dani, como que as escolas e instituições podem, né, como o Senac e tantas outras, podem ensinar e podem fortalecer a hospitalidade. Mais do que isso, outra pergunta já para vocês responderem. É possível ensinar hospitalidade? É possível ensinar alguém ou a pessoa já nasce assim? Eu acho que é super possível ensinar, porque hospitalidade é só o ato de cuidar, né? A gente esquece que vem do mesmo radical de hospital, de hospedaria, onde as pessoas iam para ser cuidadas, para descansar, para se restaurarem. Então, eu acho que muitas vezes é difícil dar o que você não recebeu. Então, quando se dá cuidado, quando se alimenta bem, quando se cuida, quando se tem paciência, quando se respeita o tempo, né? Quando você enxerga que tem pessoas que têm mais potencial que outras por gostarem de coisas diferentes das outras, né? Eu acho que as instituições são super responsáveis por isso, principalmente nos grandes centros urbanos, que se tornaram todos centros turísticos, e muitos deles, através da gastronomia, né? Hoje se vai a Goiânia para comer, hoje se vem a São Paulo para comer, hoje se vai ao Rio de Janeiro não só para o Carnaval, mas também para comer. Então, é muito importante que vocês, como instituições de ensino, capacitem, porque quando a gente fala de cozinha, né, ele tem um percurso de capacitação já mais estruturado que é capaz de ser seguido, né, desde um pequeno curso numa escola comunitária até um curso de chefe de cozinha em universidades laureadas. Quando a gente fala da sala, a capacitação no Brasil é muito pouca, tem muito pouca opção. Eu fiquei muito feliz que acabei de receber um convite do Senac Rio de Janeiro para a gente rever o curso de garçom que está sendo utilizado lá, porque até hoje ensina-se os meninos a desossar peixe. Eu sempre digo, gente, mas quem for aprender a desossar peixe, for num restaurante que se desossa peixe, o garçom que está desossando peixe está lá tanto tempo que esse menino não vai nem tocar no peixe nunca na vida. Então, não adianta mais nada. Então, eu acho que esse aprendizado e o foco são não é mais o hard skill, né? A gente precisa trabalhar a soft skill dessa molecada, né? Porque é isso, o hard skill é igual cachorro, igual o menino pequeno, você ensina e aprende. Agora, o soft skill é esse que a gente precisa ter cuidado e olhar para ele para entregar mais. Márcia. Eu acho que isso que está acontecendo aqui é muito bom, né? Eu acho que começa daqui. Eu acho que ter mais espaço para se discutir hospitalidade. Eu fiquei muito feliz e honrada com o convite. E agradeço, porque abrir espaço para falar de sala, porque eu fico pensando, vai chegar a nossa vez, vai chegar a nossa vez. Cadê a Marisa para dar um programa para a gente, que num minuto vira moda, bora? Primeiro assim... Vamos juntar e vamos...
Primeiro foi o tempo dos chefes de cozinha. Então, né, virou profissão e aquele glamour, e todo mundo sabe que eles trabalham muito. Todo o meu amor, eu sempre me apaixono por todos os chefes. Depois veio a vez do pequeno produtor, da agricultura familiar, e agora é aquele produto da terra. Eu falo, não, gente, está chegando, vai chegar. E acho que está chegando mesmo, né? Então, o papel da educação, primeiro, é colocar essa necessidade de mostrar que é uma carreira. Porque acho que está tão vinculado com o servir, que por muito tempo eu recebi, na primeira fase do Tuju, vinha gente da Unicinos, Universidade do Sul, vinha fazer uma visita de um dia. E chegava aqueles meninos lindos, 60 meninos de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é lugar mesmo do Sul, não só da cidade, da Unicinos, e eu perguntava, quem quer ser cozinheiro? 60 levantavam a mão. Quem quer vir para a sala? Ninguém. Às vezes levantavam, eu quero trabalhar com vinho. Então, assim, você vê que a própria faculdade, a própria universidade, talvez não esteja dando o ênfase necessário, né? Então, tem mercado, é importante. Eu sempre falo que, se você faz uma carreira na sala, você não fica sem trabalho. Não fica, é impressionante. Então, acho que vale a pena rever currículo, trazer espaço para conversar, mas pôr hospitalidade como uma formação, porque é muito possível, sim, ensinar. Hoje, se não é. Eu dou esse curso, inclusive. Eu sou, desde 2022, professora de serviço no Le Cordon Bleu, no Cordon Tech, que é o único curso do Le Cordon Bleu que tem um módulo de hospitalidade, né? E é muito impressionante que, realmente, os alunos não sabem o que esperar da minha aula. Felizmente, eles ficam muito surpresos positivamente, mas eles não têm ideia do quanto de conteúdo que existe por trás dessa nossa ciência da hospitalidade, né? E tem uma parte protocolar, que é o que normalmente os cursos focam, que é a técnica de serviço, mas tem uma parte que é a que eu prefiro focar com eles, especialmente, porque, vamos combinar, um aluno que paga um curso do Le Cordon Bleu dificilmente vai se propor a começar uma carreira de garçom. Ele vai ser o empresário, ele vai ser o dono do próprio negócio. Então, o que ele precisa saber de hospitalidade para ele ser um multiplicador de conhecimento nesse sentido? Ele precisa saber de escala, ele precisa saber de um tratamento humano, de uma endohospitalidade, ele precisa saber, sim, um pouquinho de técnica de serviço, mas mais no sentido de saber qual o tipo de colaborador que ele precisa para o conceito do restaurante dele. Então, existem outras frentes aí para trabalhar a hospitalidade, muito além da técnica, e eu acho que são áreas de conhecimento que vão se complementando para a gente tornar a nossa atuação mais visível e mais relevante. Não que não seja relevante, mas para demonstrar o quanto ela é relevante e torná-la cada vez mais visível para o mercado. E que interessante essa sua fala, porque quando a gente pensa em escolas, né, ensino, a gente pensa no ensino de técnicas, mas o cuidado que nós devemos ter como professores, como profissionais que estão à frente desse ato, de não robotizar, não é? De trazer também o lado humano ali daquela situação. Né? Não só não robotizar, como não excluir a cultura brasileira do serviço. Excelente. E não massificar o nosso serviço aqui no Brasil para um estilo de serviço europeu, para um estilo de serviço que é feito em todos os lugares do mundo, porque a gente tem muito a oferecer com o nosso serviço cultural também. Excelente. Caterina, Ian, e para vocês, as instituições, né? Como que as instituições podem, por exemplo, dentro desse bloco aqui, falando sobre o educacional, como que as instituições podem contribuir, por exemplo, com os estabelecimentos, junto com os estabelecimentos, numa collab, numa colaboração, como que isso pode ser feito, como que isso é importante, eu desenvolvo a hospitalidade em alguém? Eu acho que, como a Fabi falou, tem um módulo no curso, né? Eu acho que deveria ter mais do que um módulo, sabe? Como um curso de cozinha, deveria ter o curso também de hospitalidade, porque vai muito além do serviço, né? Serviço é técnica, a hospitalidade é a sensibilidade, é você criar um verdadeiro vínculo com aquilo, né? Que vai muito além da comida.
É você conseguir ter a capacidade de criar memórias em cima daquela experiência que você viveu, seja num boteco, seja num restaurante Michelin. Então, acho que a gente, por ainda enxergar muito a hospitalidade como um bico, como uma carreira que você consegue começar a ganhar um dinheirinho tal para pagar a sua faculdade, porque precisa fazer uma outra coisa depois. Muita gente entra no dojo falando, mas eu tô aqui, mas eu não quero. Eu vou ficar aqui só por uns 2, 3 anos para depois fazer alguma coisa mais, uma profissão, mais assim. Eu falo, por quê? Você pode crescer, tem tanta coisa. A gente tem um plano de carreira dentro do restaurante, justamente para a pessoa ver que tem degraus que ela pode subir, que pode sim crescer. Que você não vai ser garçom e é isso aí, acabou. Você pode virar maître, gerente, tem muita coisa que você pode conquistar. E eu acho que esse espaço é muito importante. Assim, a gente, dentro do Tuju Pesquisa, fez um curso de hospitalidade, que foi o curso até hoje, dos 20 e tantos cursos que a gente já fez esse ano, que mais encheu, que lotou em poucas horas. E eu tenho uma lista de espera que eu posso criar mais 6 cursos, se eu quiser. Porque não tem. E dentro desse curso tinha gente, secretárias, pessoas de clínicas, gente de pet shop, gente que não era só da gastronomia, que foi a grande surpresa para mim. Falei, gente, mas quem é da gastronomia? Metade só. Outra metade era gente querendo realmente aprender esse lado sensível do olhar para o outro. Então, acho que falta, isso é urgente, assim, para justamente a gente conseguir enxergar essa profissão como uma profissão séria, com crescimento, com plano de carreira, como uma coisa que você pode realmente ter um reconhecimento, né? A gente, infelizmente, acho que está tudo muito ligado ao que a gente falou no começo, né? Ainda tem essa coisa muito intrínseca do que a gente não respeita tanto ou não vê ainda com os mesmos olhos do que você vê um chefe, celebridade, né? A gente brinca no restaurante que o Ivan acha todos os clientes uns fofos, o Ivan acha todo mundo super legal. Já, nossa, o cara tá tratando a gente mal o jantar inteiro. Ele vai falar, imagina, vocês estão viajando, o cara é super legal. Tá bom, mas é porque a diferença é gritante, é muito grande. Até comigo, que sou sócia dele, mas que estou na sala. Então, assim, é muito importante a gente conseguir valorizar. E eu acho que essa valorização só vai vir se isso realmente for uma profissão formal, que tenha faculdade, que a gente consiga realmente ver, enxergar a importância de tudo isso. Bom, é porque eu sinto que às vezes a gente está um pouco confuso com relação eu estou confuso, porque é todo mundo da sala, eu sou o cozinheiro da turma, né? Seu sócio não veio, meu amor, agora você se vira. Segura Mas essa. a gente tá muito Mas não é, alinhado, Marcinha, assim. é um mestre, na verdade. Então, quando Não, a gente mas fala, não necessariamente a gente precisa estar em sala de aula para ensinar. Aliás, você falou muito bem isso na sua palestra, né? Juntar a equipe, ensinar. E no fim das contas, quando a gente traz para o âmbito profissional, é uma coisa que eu acho muito importante, as pessoas passarem por essas etapas e mesmo elas empreendendo no final das contas e etc., ela tem um pouquinho de saber fazer, porque isso valoriza lá na ponta. Duas coisas que vocês falaram que me pegou um pouco, assim. Por exemplo, abrir peixe. Eu acho que às vezes, também acho totalmente desnecessário, porque a chance Não é dele que é desnecessário, dele mas fazer isso não pode isso, mais ser o foco desse tipo de não, o curso, foco sabe? jamais, mas talvez ele ter uma experiência de ver aquilo ali, entender o quão legal pode ser aquilo aí, depois ele vai naquele restaurante de 800 anos e aí vê o cara fazendo aquilo ali lindamente melhor do que o professor dele, e aí ele já cria um vínculo com aquela pessoa que ele jamais vai esquecer. Que eu fiz uma faculdade muito curta, né? Eu fiz Senac e eu era o cara que não gostava de ir na aula, eu comecei o estágio no Dom no segundo semestre de faculdade, molecão de tudo, aí já pira, né? Não quer saber da faculdade. Vocês devem ter lidado com pessoas, ou lidam até hoje pessoas como eu fui no passado nesse sentido. Então, tudo que é atrelado à educação, que eu tenho acesso hoje, assim, alguém me ensinando alguma coisa, ou alguém me mostrando alguma coisa, eu fico completamente louco, alucinado, eu acho a coisa mais linda do mundo. Então, assim, ter um serviço técnico de aprendizado de sala hoje me encantaria pra caramba, apesar de eu sou meio garçom também, né? Sempre, A gente né? é líder das nossas operações, a gente é garçom. Eu sou um pouquinho mais funcionário da limpeza do que da sala, mas a gente vai aprendendo tudo, né? E esse contato com a base, com aquela coisa mais
aquele sentido das coisas que ninguém quer fazer, de gastar um tempo esterilizando um talher ou uma taça, ou limpando e montando alguma coisa, são coisas que me botam muito em conexão com as pessoas. Eu gosto de fazer isso junto delas, né? Então, o conselho é que eu acho que a universidade devia ter um pouquinho disso, né? Ainda, porque eu sinto que está saindo, está tendo cada vez menos. Na nossa época tinha, né? Hoje em dia tem cada vez menos. Então, eu sinto falta desse pé na base ali, da gente poder ter esse contato, e eu acho que tinha que ter ainda um pouquinho. Eu queria só aproveitar essa fala aí de todo mundo, acho que a Fabi vai até complementar, mas a gente está falando de negócios, né? A gente está falando de business. A gente, infelizmente, dá de comer não é sempre uma ONG, né? E o que me espanta, às vezes, é o quanto não está claro que essas pessoas são quem vão fazer a renda do seu lugar, a receita do seu lugar. Quem está fazendo o serviço é que vai transformar mais ou menos comida em dinheiro, uma experiência mais ou menos positiva, porque se eu tenho um serviço impecável e não como tão bem, eu me culpo, eu digo que eu escolhi o prato errado, que talvez não tenha sido a melhor pedida. Mas quando eu tenho um serviço de hospitalidade, de excelência, de cuidado, de carinho, de constância, de respeitar os tempos do cliente e entregar o que ele espera, eu volto. E esses caras são os caras que podem transformar o tempo deles de relacionamento com o cliente em muito mais dinheiro para os empreendedores, para os empresários. E a gente esquece que a gente está largando na mão deles todo o dinheiro e não está cuidando deles. E são eles que vão vender uma água a mais, vão oferecer o vinho correto, vão fazer um upselling, vão fazer um cross-selling. E, às vezes, eles não estão preparados para fazer essa venda. E o varejo faz isso tão bem. Que horas que a gente vai aprender, né? Você compra o sapato, você sai com a meia, com o boné, com a bolsinha, com a carteira. Exato. E você vai no restaurante e você não consegue fazer isso. 2 sapatos iguais. 2 sapatos iguais. Você nunca mais vai usar. E é uma coisa muito doida, porque quando a gente tem essa excelência no serviço, quando a gente tem o serviço vendedor, o serviço que se coloca, ele traz um brilho nos olhos do cliente também. Não é só a comida que traz o brilho nos olhos, o serviço também traz. O Will Guedara se inspirou com isso, né? Foi por isso que ele foi para a hospitalidade, quando ele foi no Four Seasons. E quando que a gente perde esse brilho nos olhos do cliente, que ele não dá continuidade nessa vontade de seguir essa carreira de hospitalidade? Porque se o brilho nos olhos vem da gastronomia, a gente tem cursos de gastronomia para todo lado. Exato. Se vem da hospitalidade, se vem do serviço, a pessoa tem que ralar para se capacitar, ela tem que ralar para se colocar no mercado. É muito menos natural a coisa. E realmente ela tem que ter muito mais vontade. E olha só que interessante, acho que a gente está tão sintonizado aqui no bate-papo, porque a próxima pergunta seria justamente essa. Quando eu vou para o outro lado, como despertar no profissional que já está ali no mercado consolidado há muito tempo, ou no aluno que está aprendendo sobre hospitalidade, como despertar nessas pessoas o orgulho de servir bem? Porque aí a gente precisa dar voz e fazer com que essas pessoas também sintam esse orgulho. Porque quando a gente fala da gastronomia, de servir um prato maravilhoso, existe um orgulho ali, né, de poder servir, de poder apresentar e criar. Mas quando a gente fala daquele que está na ponta, está lá no salão, né, como despertar esse orgulho em servir bem dele? Márcia, se quiser começar. Eu queria, na verdade, só aqui falar... talvez essa seja a última pergunta, Márcio, porque aí a gente precisa... Mas talvez a gente... passa rápido, você vê que coisa... Mas a conversa está maravilhosa, mas que seja mais essa pergunta e que a gente possa se despedir também na sequência, também, tá bom? Eu acho que é com pertencimento, né? Eu acho que quando você tem a equipe da sala sendo tratada com a mesma importância que a equipe da cozinha, primeiro essa divisão, equipe da sala, equipe da cozinha, né? É fla-flu, né, gente? Isso aí tem atrito, quem tá no serviço sabe. Quem fica ali, você fica o tempo inteiro, né, mediando. Primeiro tem que trabalhar muito isso, né? É um time só, com
uma parte numa posição, outra parte em outra posição. Mas é um time só. Então, acho que você ter esse pertencimento de que a sala faz um trabalho tão importante quanto o da cozinha, você já desperta esse brilho. Essa hospitalidade interna, onde todos são ouvidos, todos são bem tratados, todos são treinados, também, né? Então, acho que com isso você vai fortalecendo essa compreensão de que ele está ali como um profissional e não como um serviçal. Excelente, muito bom, palmas, gente. Excelente. E para a gente, então, finalizar, Jorge, eu acho que primeiro, assim, agradecer mais uma vez ao Prazeres da Mesa por proporcionar essa roda de conversa aqui. Afinal de contas, nós estamos num mundo que está cada vez mais tecnológico, num mundo que está cada vez menos humano, se assim posso dizer. Então, a gente precisa discutir mais, falar mais sobre hospitalidade. E eu acho que, para finalizar, e cada uma aqui trazer a sua palavra de encerramento, eu gostaria que vocês, se vocês pudessem, né, e a gente encerra esse momento, se cada um de vocês pudesse falar, ou se vocês pudessem deixar uma mensagem para aqueles que trabalham com hospitalidade, que querem ser profissionais dessa área, ou para a grande maioria aqui que talvez são consumidores, o que vocês deixariam como mensagem para essas pessoas sobre hospitalidade? Qual seria a principal mensagem, ou conselho, ou dica que vocês dariam? Dani, se quiser começar. Ótimo. Márcia, pode ir na sequência, ou quem quiser se manifestar. Eu acho que o que eu gostaria é assim: cuidem-se uns dos outros. Em relação aos gestores, não achem que treinar sua equipe com um grande turnover vai ser uma perda de trabalho, pois a gente tem que pensar maior, a gente tem que pensar no nosso mercado. A pessoa que sai qualificada do seu restaurante hoje, ela vai trabalhar em outro restaurante, ela vai qualificar outra pessoa que vai para o seu restaurante numa sequência. Então, é difícil, mas invistam em treinamento, mesmo com o nosso turnover, que é, sim, cruel. Bom, eu acho que a hospitalidade é esse grande fio condutor invisível, né? Que não existe gastronomia sem hospitalidade. Então, acho que o que eu sempre falo vamos sempre lembrar de olhar para quem está olhando para a gente, né? Acho que o tempo todo essa troca extremamente importante, que é o que faz a gente criar o vínculo verdadeiro aí. Eu acho que a conexão entre as pessoas, né? Ela está na mesa, e essas pessoas precisam estar conectadas com o seu conceito, com a sua casa, com o que você quer entregar. E como a Márcia falou, precisa de cuidado, como a Fabi falou, que é o que a gente faz todo dia, é capacitar, né? Ensinar, cuidar, criar e mostrar esse mundo maravilhoso que é o nosso, que ninguém está muito preocupado em conhecer, mas que a gente ama e não vive sem, né? E é isso, botar DNA na hospitalidade, entender que cada um é um, e cada vez mais eu acho que as pessoas querem uma busca disso, de pessoas diferentes, identidades diferentes, que a gente tem a oportunidade de se conectar com algo que é diferente da gente, que é novo e que é particularmente único. Então, é isso aí. Muito bom. Eu quero, então, agradecer aqui o Ian, a Caterina, a Fabiana, a Márcia, a Dani. Eu acho que nós poderíamos ficar falando aqui por horas, né, Jorge? Ora, e na verdade, pessoal, eu queria até fazer uma questão. Eu acho que realmente a gente, duas coisas já comentando. O Prêmio Prazeres da Mesa, hoje, a gente tem várias premiações, uma das quais é para a Brigada de Ouro. Mas esse ano, o próximo ano, já tem o prêmio de hospitalidade da Prazeres da Mesa. Isso merece palmas também.
Na verdade, isso muito inspirado exatamente pela necessidade que a gente precisa de desenvolver o setor. E o setor precisa. Eu acho que a gastronomia brasileira, como eu falei antes, no início, ela só vai alcançar a excelência absoluta no momento em que o serviço tiver a mesma proficiência da sala. E só isso. E isso só com educação, só com treinamento, só com a força e com a integração, como vocês estão dizendo. Então, eu estou muito feliz por vocês estarem aqui. Aqui nós temos realmente os grandes nomes da hospitalidade brasileira. Vocês têm que entender isso aqui. Nós temos o melhor prêmio, o restaurante com um prêmio de hospitalidade da América Latina. Isso não é nada, e é pouco tempo, inclusive. É um trabalho. Quero dar prazeres agora, tá? Então, eu quero ver. Exatamente isso. Agora que o Jorge comentou, eu posso falar. Foi a hora que eu mais vibrei de chamar, tá? Foi o que eu mais achei legal chamar. Mas é muito importante isso. Vocês estão no caminho certo. Eu queria parabenizar realmente o pessoal de Goiás. A hospitalidade veio para esse palco muito por eles. Eles que falaram que essa é uma das questões que Goiás mais tem no DNA deles. E essa frase do Ian está muito colocada. O DNA do goiano é no sentido de receber as pessoas. Isso tem o Brasil inteiro, como nós falamos, o Brasil inteiro, e cada um com a sua particularidade. Então, eu acho que a hospitalidade também tem essa questão cultural de cada um poder trazer. Imagina, a hospitalidade do Rio Grande do Sul, a hospitalidade do Pará, a hospitalidade do Amazonas, a hospitalidade dos biomas, por que não? Cada um tem um jeito de receber as pessoas que a gente deveria honrar, valorizar o território dessa pessoa e desse momento e fazer com que essa hospitalidade fosse um destaque gastronômico dentro do contexto dos restaurantes. Bom, falei. Obrigado, pessoal. Nós agradecemos, Jorge. Mais uma vez, acho que em nome de todos, pela oportunidade, né? Obrigado. De discutirmos um assunto tão importante.